chamam aqui. Bom, gente, bom dia. Estamos começando mais uma reunião do nosso grupo de LGPD. Hoje são 24 de fevereiro de 2022 e eu peço aí a autorização de todos para a gravação. Sim, autorizado. Perfeito. Perfeito. Pode prosseguir, Orozino, você está com a palavra aí. Ok. Bem, pessoal, diante dos desastres cibernéticos, de ataques de hackers que têm acontecido aí, aquele texto que o Pedro havia comentado das incidências de ransomware, eu acho que o mais importante, primeiramente, antes de comentar a quantidade que foi, a porcentagem e tal, é a gente voltar àquela velha tese lá de falar por que isso acontece, né? Que todo problema que está acontecendo, esse desastre todo, incidências de violação, o porquê que isso está acontecendo, né? Então, de cara, eu colocaria basicamente o seguinte: existe uma disputa hoje, né, entre as equipes de segurança das empresas e os hackers. Né? Aí um destaque muito especial, que eu vou tentar ser breve, porque isso aqui, se a gente começar a discutir isso aqui, a gente demora horas, porque realmente o assunto é grande, ele é muito amplo. Porque, na minha visão, o que acontece? De tudo que eu tenho visto, lido, assistido lives de pessoal daqui, lá de fora, que todos parecem que estão bem antenados, estão falando a mesma coisa, tudo indo no mesmo sentido, é a discrepância que existe de tecnologia, de atualização, de conhecimento entre as equipes das empresas, equipe de segurança das empresas e os hackers. Eu não vou falar de equipe de segurança das empresas, posso falar isso depois, tá? Mesmo porque a gente participa do TI e a gente está mais próximo disso, a gente está mais um pouquinho distante dos hackers. Só que esses hackers, hoje existem duas, digamos assim, eles agem em dois níveis. O pessoal que é profissional e aquele pessoal que ainda é amador. Esses ataques de grandes empresas, eles são feitos hoje, basicamente, com grupos, com pessoas, contratando esse pessoal. Então, hoje, existe uma facilidade um modelo de negócio no mundo hacker, que é o Ransomware as a Service. Se eu tenho grana, se eu tenho acesso a esse pessoal, eu entro na Deep Web, nos fóruns hackers, eu entro lá, contrato esse pessoal e falo, olha, eu quero que vocês invadam a loja tal, e quero uma determinada quantidade de dados deles. Pode nem ser financeiro. Eu quero bagunçar aquela empresa. Eu pago criptomoeda, porque eu não sei onde os caras estão, e os caras entram lá e fazem a bagunça que eu quero. Está nesse nível, infelizmente. Então, os hackers hoje, os profissionais, eles estão bem orientados, eles estão bem atualizados, sofisticados, trabalham com ferramentas complexas. E é por isso que a facilidade que eles têm de fazer ataques nas empresas brasileiras não é por acaso. Tá? Nós sempre estamos ali entre o terceiro e quarto lugar de total de ataques. Sempre o primeiro é Estados Unidos. Né? E a gente nunca sabe de onde vem. Pode ser chinês, pode ser iraniano, russo, da Coreia do Norte, ninguém sabe. Tá? E o que mais acontece nesse sentido? Tem um outro grupo, que é um grupo amador, que esse pessoal está comprando código desses caras profissionais ou de pessoal que está vendendo esses códigos prontos na Deep Web. Está vendo como que é fácil? Eu entro lá, qualquer um de nós entra na Deep Web, tá? Não é só entrar, tem ferramentas especiais, tal, que a gente de TI, a gente sabe como que a gente chega lá. E você entra em contato com eles,
existe uma tramitação, os caras têm que ter uma segurança para ver para quem está vendendo. A hora que adquire esse mínimo de confiança, eles vendem esse código e você sai fazendo. Tá? Então, tem esses dois grupos que estão atacando. E eles estão, esses grupos hackers, eles estão, principalmente o pessoal mais sofisticado, o pessoal mais, esse pessoal profissional, que eles não agem sozinhos, eles estão agindo em grupos, enquanto a segurança cibernética das empresas, elas estão isoladas, elas estão, a equipe, 2, 3, 10 pessoas dentro daquele nicho da empresa, contra uma máfia poderosa lá fora, que está utilizando inteligência artificial, tem um vasto conhecimento de como que ataca através de IoT, tá? Usando conceitos de deep learning, machine learning. É desse nível. Enquanto nós, aqui, das equipes de segurança das empresas, estamos correndo atrás. Aliás, a gente sempre esteve correndo atrás. A verdade é essa. A gente sempre esteve correndo atrás. E os hackers sempre estão lá na frente. E agora, cada vez mais. E por que isso aumentou tanto? Porque os caras sabem que, com essa situação toda sanitária que a gente vive, boa parte das empresas, pessoal técnico das empresas, mais vulnerável de acesso, está em casa, ou está sem uma estrutura que permita uma maior vulnerabilidade. Então, eles estão utilizando muito, tá, da engenharia social, aquilo que o Mitnick utilizou lá décadas atrás. Eles continuam utilizando. Aliás, por falar em engenharia social, eu proponho que uma próxima reunião nossa, a gente fala exclusivamente sobre engenharia social. Dá uma bela discussão, porque é amplo, da forma que o pessoal ataca, desde técnicas que eram utilizadas 20 anos atrás, continuam sendo utilizadas até hoje. Sim. Movimentos laterais. Uma outra situação, exatamente, uma outra situação que a gente tem que colocar, que as empresas não investiram na cultura de segurança. Tudo isso que está acontecendo basicamente, grande parte de todos esses ataques, se a gente for verificar a anatomia de um ataque, que eu tenho estudado muito isso, exaustivamente, uma primeira coisa que eles fazem, tá, é tipo assim, saber que empresa é essa, quem que está lá dentro, tá? Qual é a cor daquilo lá, quais as pessoas que entram, quais as pessoas que saem, quem que eu vou atacar, né? Então, existe todo o planejamento, todo o reconhecimento. A primeira parte é reconhecimento. E lá para a terceira ou quarta etapa, geralmente são 6 ou 7 etapas, lá pela terceira ou quarta, é onde ele vai disparar a primeira parte do ataque dele, que ele sabe para quem ele vai mandar um e-mail, um SMS, ele sabe que aquela pessoa vai dar acesso, porque ele já estudou, ele já entrou, ele já estudou, e ele vai saber que porta que ele vai utilizar e o que ele quer. Então, é uma série de itens que a gente pode, inclusive, uma outra live nossa, a gente pode falar sobre anatomia de um ataque. Inclusive, um colega nosso aqui, eu convidei o Ulisses para a gente falar a respeito disso. Eu acho um assunto muito legal para a gente saber passo a passo de como que as coisas acontecem. Então, voltando lá no início, o que está acontecendo com basicamente as empresas hoje é essa vulnerabilidade existente por falta de uma cultura de segurança. Nós não temos a cultura de segurança. E pensando que metade ou mais da metade das invasões que existe hoje é nas pequenas empresas. Existe muito? Existe, mas elas não vão para a mídia, elas ficam internas.
Porque muitas vezes o próprio empreendedor até vergonha de falar no meio dele que ele foi atacado, tá? Porque ele sabe que não tem infraestrutura, tá? Não tem conhecimento. E um outro detalhe, que a gente, quando vai conversar com esse pequeno e médio, principalmente da pequena empresa, hoje, algumas incursões que eu fiz para conversar com algumas pessoas, o que acontece? O pessoal de conhecimento de ataque, eles não sabem nada. A única coisa que eles sabem, quando alguém sabe alguma coisa, é o que lê nos jornais. Tá? Que lê nos jornais, eles sabem porque aquela linguagem jornalística, informação jornalística, que não acrescenta nada. Então, eles não sabem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer lá dentro da empresa é plantar uma sementinha, falar para ele o perigo que ele tem de relação a um ataque, como que ele está vulnerável. Então, colocar um pouquinho de consciência para ele, tá? A gente dá um pequeno dado para ele ter um mínimo de informação. Segue aquela mesma linha do tempo que eu coloquei há algum tempo atrás, a semana passada. Quando você tem um dado, uma microinformação que você passa para ele, ele cria uma informação em relação a isso, né? Ele vai ter um conhecimento e lá na frente ele tem a sabedoria, né? São aquela linha do tempo que você usa para vários serviços, né? Ou atitudes ou comportamentos que você tem em relação à sua empresa. Bom, pessoal, o assunto é extenso, como eu falei, se eu for discriminar um a um aqui, a gente vai, eu pelo menos vou passar 1h30 aqui falando, e a intenção não é essa. A intenção é fazer só esse preâmbulo rápido, brevemente, e deixar a gente discutir agora. Tá? Eu só queria colocar mais uma questão, que o nosso jurídico, hoje, tá? Ele tem um desafio enorme, que se apropriar dessa cultura, se apropriar, conhecer um pouco mais essa cultura cibernética, do jeito que a coisa acontece, tá? Porque isso, normalmente, a empresa ela fala, eu quero culpados. Quem são os culpados disso? Então, tem todo aquele trâmite que acontece uma invasão, tem o pessoal de auditoria, tem o pessoal de TI, tem o pessoal de fora que vai fazer, enfim, tem uma série de questões aí que chega lá para o advogado, ele tem que ter um mínimo de noção de TI, de segurança da informação, para conceber uma atitude jurídica mais para frente. Então, os advogados hoje, o pessoal da área jurídica, tem um desafio enorme em acrescentar um aprofundamento em relação a essa área. Ok, Dante? Bom, corroborando aí com você no assunto que você está falando, hoje a gente enfrenta muito problema em convencer a alta gestão, não só da utilização de todas essas ferramentas que a gente tem disponível hoje de segurança, mas quanto à sensibilização não só da alta gestão, mas também de todos os colaboradores. Porque uma empresa, ela 100% nunca vai estar segura, né? Então, a gente pode mitigar ao máximo o risco, fazendo sensibilizações, exemplos, mostrando como é que a TI funciona, os mecanismos de segurança, as medidas técnicas, medidas... deixa eu só adicionar aqui. As medidas... esqueci o nome. Contenção? De contenção, para que esses gestores, né, a alta gestão, consiga implementar um tipo de segurança, no mínimo, adequada. Não é hoje em dia, poucos estão com a segurança realmente em dia, vamos colocar assim. Se a gente for pensar aqui e ver que menos de 15% das empresas no Brasil
estão em compliance absoluto, a coisa fica muito complicada, o cenário fica muito complicado, né? Pequenas empresas dificilmente têm um firewall em Linux, dificilmente vão investir num antivírus, entendeu? Pago, porque ele é pago anualmente, e o que eu faço para mitigar esse pagamento anual é convencer o cara a pagar em 3 anos, que o valor fica menor e a injeção fica menor para ele, entendeu? Então, assim, hoje em dia é muito difícil de convencer os gestores. E aí eu queria entender de vocês todos se vocês estão enfrentando a mesma coisa que nós estamos enfrentando aqui em Minas Gerais. Morelli, fica à vontade. Tá, eu não sei se é o momento exato ou deixar a coisa correr um pouquinho mais, mas eu quero aqui jogar um posicionamento aqui para a gente pensar. É óbvio que o índice de ataques e sucesso de invasões ele é muito grande, particularmente no Brasil. E aí eu vou deixar um pouquinho de ser assim, eu não quero ser romântico, eu quero ir direto na cerne do problema. Então veja, no começo nós estávamos até conversando, não estava gravando ainda, o Pedro estava falando dos prejuízos das grandes empresas com invasões, etc. e tal. E aí eu quero me reportar o seguinte, ele estava dizendo que o hacker em relação ao empresário ou à TI, ele tem vantagens. Por que ele tem vantagens? O que eu tenho sentido. Nas empresas, eu estou falando assim, de peito aberto, posso ser criticado, etc., mas não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em colocar o problema. O que acontece é o seguinte, eu tenho mais de 300 reuniões com empresas e eu tenho notado o seguinte, a gente tem dificuldades com o CISO ou com o responsável pela TI, particularmente, primeiro, quando ele aceita uma ideia boa, é difícil convencer o financeiro da empresa ou o CEO da empresa que aquilo tem que ser processado. Então, primeiro você precisa vender as vantagens da tua ferramenta e o que ela te traz de ROI, de retorno do investimento. E isso, às vezes, é complicado para a pessoa de TI. Segundo aspecto, nós estamos nos preocupando com muitas coisas complexas, com grandes ferramentas, com grandes artifícios tecnológicos. Estamos esquecendo que a cerne da invasão, ela vai na coisa simples. O hacker não quer coisa difícil, ele quer coisa fácil. Então, ele vai aonde tem a maior vulnerabilidade mais fácil que tem. Por exemplo, é óbvio que uma grande empresa cuida dos seus firewalls, que ela cuida dos seus antivírus, que ela cuida de todo o hardware de uma forma geral. E, às vezes, esquece de proteger a ação humana, a falha humana. E não investe nisso. Então, o que adianta eu ter um firewall super protegido, um antivírus, etc., e permitir que o meu usuário tenha uma senha fraca, por exemplo? E a sensibilização do usuário. Tá Exatamente. Vendo? E aí, num outro aspecto que eu vou aproveitar a palavra do Dante, nós temos que criar sistema de cultura de cibersegurança? Sim, com certeza. É absolutamente plausível que isso aconteça. Porém, quando uma empresa contrata, por exemplo, um DPO, ele vai levar, no mínimo, 6 meses para fazer um planejamento de todo o processo, ferramentas que ele vai usar. Eu estava discutindo até isso ontem com o Messa. Ele vai usar um tempo todinho para preparar isso. Enquanto ele prepara todo esse processo, a empresa está, se ela tiver mecanismo, se ela tiver vulnerabilidades mais simples do que a gente imagina, nesse tempo todo ela está aberta a ser invadida. Então, veja, a minha ideia é o seguinte, nós temos que avaliar a cerne do problema, onde é que está acontecendo o problema, qual é a origem do problema. Existem várias estatísticas que mostram aonde acontece o problema, que é na ação humana. Eu já discuti isso em outras reuniões aqui. Então, veja, às vezes a gente se preocupa com coisas muito complexas e o hacker vai na contramão, ele vai no simples, ele vai aonde, por exemplo, num processo de invasão, quando todo mundo se assusta, ele sabe que as pessoas se assustam. E aí ele vai nesses pontos de vulnerabilidades. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte,
Nós temos que abrir a nossa... Nós, que eu digo, nós de TI, temos que abrir a mente para que as coisas simples não sejam deixadas de lado. Não é se preocupar só com o complexo. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo aqui. Um firewall é uma coisa importante para uma empresa? Lógico que é. Só que se ele não for atualizado de tempos em tempos, ele passa a ser uma vulnerabilidade. Ué, você pode ter a melhor máquina que for, se ela tiver com o pneu... Se tiver um carro, uma Ferrari, se ela tiver com uma peça quebrada, ela não vai funcionar. Ela não vai andar. Se você, Morelli, se você não fizer governança em cima de equipamento, se não tiver política, se não seguir a política, porque não é ter a política, é seguir a política, esquece. Entendeu? Perfeito. Aí eu falo, né? Ontem saiu uma reportagem da Americanas, 100 milhões de prejuízo por dia. Não pagariam um investimento nas ferramentas necessárias de segurança? Exatamente. O cara se preocupa tanto em bater o EBITDA para receber o bônus dele, que ele fica cego no investimento. E na verdade, agora, sabe o que eles vão receber de bônus? Zero. Sim, Zero. Eles vão ter que recuperar o prejuízo, porque esse ano morreu. Só o que teve de prejuízo nesses dias, morreu. Eles vão recuperar esse prejuízo no ano que vem. Sim. Zili, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer só um comentário. Eu comentei ainda há pouco que um dos primeiros itens, a primeira coisa que o hacker, naquela anatomia de ataque dele, é fazer um reconhecimento. Nesse reconhecimento, a gente pode colocar alguns subitens. Primeiro, que ele verifica, ele precisa verificar quais ferramentas essa empresa tem. Né? Usa o 365 lá, como é que chama lá? Office 365. Office. Teu som está um pouco baixo, viu, Rosibo? Teu som está um pouco baixo. Aproxima mais o microfone. Tá, ok. Então, quais são as ferramentas que ele utiliza? Aí ele vai numa lista verificar que ferramentas tem, quais são as vulnerabilidades. Se não está atualizado, um abraço, meu amigo, já foi. A porta está aberta. Pode ser a melhor ferramenta que for. Se ela não estiver atualizada, ela de nada vale. Era. Aí, quem são as pessoas? Aí o trâmite, como ele está lá dentro, né, ele não tem ainda, de repente, situação de provocar um ataque, porque ele não colocou o código criminoso ainda, ele só entrou. Aí ele verifica quais são as pessoas, o trâmite de correspondência entre as pessoas, para ver qual que é a vulnerabilidade. É um Windows 365? Quem tem acesso ao Windows 365? Aí ele gera um e-mail. Como ele está lá dentro, de repente ele já tem condições de capturar um e-mail de uma chefia e manda para um funcionário. O cara não vai discutir. Né? Então ele vai clicar, que é o chefe. Eu não vou deixar de abrir uma planilha de um chefe. Né? Abriu, pronto, ele está lá dentro. E nem percebeu ainda, porque o ataque que ele vai fazer ainda é longe, está lá fora. Pessoal, essa etapa de reconhecimento pode levar até 1 ano. Sabiam disso? Não é coisa de 1, 2 semanas. Pode levar até 1 ano. O cara entra, é uma coisa assim muito paulatino. Geralmente, isso está na fase de 2 a 3 meses, a maioria. Mas alguns ataques no passado, o pessoal levou 8 meses, 10 meses, até ele ter as condições propícias, ter as condições ideais de dar o bote. É isso aí, Zílio, por favor. Pode falar. Eu pretendo falar pouco, mas eu gosto muito de ouvir meu amigo Morelli, que ele, ao falar, ele me inspira vários entendimentos. No final, eu vou falar o porquê disso tudo que eu falei agora. Bom, mas é o seguinte, numa visão geral, eu entendo que os gestores, eles entendem, eles veem que há outras questões para eles mais importantes do que cibersegurança, do que LGPD, né?
na situação que estamos hoje, eu vejo que eles enxergam que questões de receita, questão de gestão de pessoal, redução de despesa, concorrência, são pontos que, para eles, são fundamentais e necessários para gerir o negócio, né? Então, eles enxergam essas outras dificuldades como questões de sobrevivência do negócio, né? E acabam, nesse momento, deixando de lado e pagando para ver, né, as questões de cibersegurança, né? Onde eles acabam literalmente dando as costas, os gestores de negócios das empresas, dando as costas às questões de cibersegurança. Isso é um pecado mortal, né? Fatal. Com isso, eles acabam assumindo o risco. Eu já ouvi isso de alguns gestores, assumindo o risco, pagando para ver, literalmente, né? E dentro daquilo que o Morelli falou, eu vejo a seguinte questão. O gestor, ele enxerga um pouco diferente ROI, de custo e despesa evitada. Quando a gente fala das nossas soluções, a gente está falando a gente fala de ROI, mas eles, na verdade, isso eu já ouvi um elemento falar, que isso, na verdade, é um custo ou uma despesa evitada no futuro, caso aconteça. Por isso, talvez, eu entenda que eles paguem para ver essas questões. E acredito que vocês vão cansar de me ouvir falar de uma experiência que a gente teve num projeto, numa empresa de tecnologia, onde a gente assumiu um risco, né, Morelli? A gente assumiu um risco invertendo um pouco a situação num projeto de LGPD. Ao invés de fazermos todo o processo de mapeamento, levantamentos, entrevistas, nós entramos com uma proposta de bloquear as questões de gestão de credenciais, de colocar uma gestão de credencial profissional para evitar que houvesse uma possível ataque e invasão com roubo de dados. E esse projeto durou 11 meses. Foi em São Paulo. Durou 11 meses. Eu também sou de Minas, viu, o Dante? Muito bom. Estou aqui do sul de Minas. Mas estou onde o Brasil me chama. E aí, qual foi a nossa grata surpresa, né, Morelli? Morelli é testemunho, mestra, quando essa empresa, que tinha todos os seus servidores hospedados na Microsoft nos Estados Unidos, logo acho que no primeiro mês, né, Morelli, eles tiveram um aviso, um alerta de que estavam sofrendo ataques de força bruta sobre as senhas que eles já utilizavam o MySina. Ou seja, de cara, o que eles investiram foi nada perto do que eles evitaram de problemas. Haja vista que eles já tiveram problemas anteriores de perdas de dados violentas, volumosas, no passado, porque é uma empresa que lida com dados profissionais de candidatos. Eles trabalham na área de hunting, de staffing, na área de tecnologia. Então, essa contribuição que eu queria dar para vocês, no sentido de a gente começar a tentar olhar um pouco diferente todas essas questões que eu apresentei, porque eu acredito que talvez o caminho das nossas soluções estejam na análise por esse prisma também. Tá bom? Isso aí. Legal. Messa, você levantou a mão. Inclusive, o Zilli comentou algo sobre gerenciamento de credenciais. Eu sei que você representa uma empresa de fora que trabalha... Sim, mas eu acho que o fórum aqui é outro, tá, Orozimbo?
Eu, na verdade, levantei a mão porque eu vou dar minha visão sobre por que também muitas empresas não conseguem se defender. Falando especificamente de gestão. Tá? Então, eu trabalhei em grandes empresas e a gente percebe que muito gestor está numa cadeira, ele era um técnico e foi para uma cadeira e ele não tem uma visão do negócio e de gestão. Então, esse é o primeiro ponto para mim. Então, quando ele vai pedir a aquisição de um produto, de um serviço, ele não sabe defender aquilo. Então, ele chega sem embasamento, ele fala assim, precisa comprar. Precisa comprar é muito vago. Entendeu? Então, você tem que fazer todo um trabalho, especificamente, não só o porquê, porque a segurança pela segurança tem um caminhão de produto no mercado. Agora, por que eu estou acreditando naquele produto, seja num firewall, seja num equipamento, seja um serviço de que a gente contrata de C-Cert, porque é isso, isso e isso, essas são as nossas vulnerabilidades e se acontecer, o buraco é desse tamanho, tá? Aí, ele não sabe nem o que fazer. Quando ele consegue chegar nesse ponto, tem muito que não consegue dar o segundo passo. Levei para o Orozimbo, que é o meu diretor, a necessidade, ele falou não. Então, eu, por exemplo, eu sempre, quando tinha um não, eu botava no meu comitê de risco. Porque eu dava a visão para a empresa. Ó, eu estou pedindo isso, eu não precisava expor o Orozimbo, mas falar, ó, a gente precisa disso, aí eu metia num comitê de risco. Esse é um ponto, entendeu? Então, tem muito gestor, desculpa o termo chulo, bunda mole, que tem medo do diretor e nem leva. Fica ali omisso, que, ele acha que ele vai falar, não, cara, você é um profissional, cargo de confiança da cana, da cadeia, para quem quando você é omisso. Então, eu nunca deixei de ser omisso. Eu sempre tomei não pra caramba, entendeu? Tomava muito não, mas eu fazia o meu trabalho, que eu tenho que pontuar uma vulnerabilidade, um risco, uma necessidade, e se ela não for aceita, eu tenho que dar visão, entendeu? Quando uma empresa, nem toda empresa do tamanho da empresa que eu trabalhei tem um comitê de risco que dá visão para a empresa inteira, você formaliza isso, documenta, entendeu? Muito bem documentado. Porque a hora que der um problema, todo mundo tem amnésia, entendeu? Não, ninguém me falou isso, eu nem sabia, entendeu? Então, esse para mim é o ponto. O pessoal que faz gestão de TI não sabe defender, não sabe fazer uma conta de ROI, e talvez nem precisa saber, pede ajuda para o financeiro, usa o financeiro como seu aliado, entendeu? Porque quando você compartilha um risco e esse risco vai doer no bolso do financeiro lá na frente, ele com certeza pode ser um patrocinador seu e te ajudar na defesa desse seu projeto, entendeu? Então, essa é a minha visão quando a gente fala de tomadas de decisão dentro de grandes empresas. Ter pessoas preparadas para saber olhar para o risco e defender esse risco para, de fato, conseguir o sucesso na aquisição do que seja, produto, serviço, colocar a empresa em compliance com uma norma, com framework regulatório, seja lá o que for. Você tem... E se reinvente. Nem sempre você precisa fazer o ótimo. Faça o necessário. Exatamente. Para que atenda, naquele momento, pelo menos o buraco maior. Depois você se preocupa com o buraco menor. Sim. Entendeu? Sim. É isso que eu tinha para falar, pessoal. Olha, antes de passar para você, eu queria só fazer um comentário, só reforçando isso que o Messa acabou de falar. Nos projetos de adequação LGPD, a gente enfoca muito isso, a gente reforça muito isso que acabamos de ouvir com propriedade do Massa. Por quê? A LGPD é uma oportunidade nesse processo de adequação, de conformidade, para você colocar para as empresas que os departamentos, mais do que nunca, precisam se conectar, precisam se unir muito mais, porque acabou aquilo que o meu problema é departamento pessoal e dane-se o resto. Não.
Hoje, a empresa era uma célula única. Aconteceu com um departamento, aconteceu com todos. Imagina, por exemplo, quando você coloca, escuta, se a sua empresa for atacada, né? Você fica sem os seus funcionários, que não podem trabalhar, ó, departamento pessoal, o que vai ter que fazer? Ele vai ter que tomar alguma decisão. O pessoal vai vir trabalhar? Não vai? Fica em casa? Né? O pessoal de TI, nem se fala. O pessoal do jurídico. Né? Olha aí, o que vou ter que fazer agora? Qual a situação? Qual o meio? Qual as atitudes jurídicas que eu tenho que tomar agora? Pessoal de marketing, aquelas contratos que você tinha com a empresa, você tem que reverter agora. O marketing tem que fazer uma outra coisa agora. Né? Enfim, o problema de um é um problema de todos. Então, isso que o Márcio falou é muito sério, que tem que unir muito mais as empresas, estarem conectadas, conversar muito mais. Né? Quando uma levantar uma questão, todas têm que saber. Né? Todas têm a sua devida responsabilidade. Ok, Morelli, fica à vontade. Não, só para finalizar e dar um exemplo aqui, para traçar um paralelo do que eu estava falando, que às vezes as empresas se preocupam muito com a complexidade e esquecem da simplicidade. Eu vou lançar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem que encher uma caixa d'água em um mês. Em um mês você tem que encher uma caixa d'água. As pessoas estão preocupadas com a válvula especial de retenção de água e esquecem que a caixa d'água tem um furo. E não adianta você ficar enchendo a caixa d'água que o furo está vazando a água. Então, não é com a válvula retentora especial que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar simplesmente em tapar o furo. Aí você enche a caixa d'água. Então, esse é o exemplo, o paralelo que eu traço. E um outro dado. Porque eu vou aproveitar, Orozimbo, o exemplo que você deu do cinto de segurança. O cinto de segurança só foi respeitado para ser usado quando mexeram no órgão sensível do corpo humano, no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. A partir do momento que andou um caminhão de multas a respeito de não uso de cinto, as pessoas se habituaram a usar. A lei seca não foi diferente, né, Morelli? Sim, então eu acho o seguinte, desculpe a minha expressão aqui, mas eu acho a nossa gestão política de LGPD, de fiscalização frouxa. A própria NPD dá aos bancos, por exemplo, a possibilidade de usar por um tempo mecanismos que furam a própria lei da LGPD. Então é assim, a partir do momento, e o Zilli falou isso aí, os empresários não estão nem aí, ele diz assim, eu vou arriscar, não vai acontecer comigo, deixa lá. Outra coisa, ninguém está sendo multado, só as grandes empresas, as pequenas, não sabem o que está acontecendo. Então é assim, a partir do momento que nós tivermos uma fiscalização mais forte, e desculpe, Morelli quer ver o circo pegar fogo, não é isso. O bolso, a pessoa só vai se intimidar quando o bolso doer. Então, é assim, os empresários, sim, precisam ser autuados em função da não responsabilidade de proteger dados para aí criarem uma cultura de cibersegurança. É isso que só para complementar o que eu tinha. Morelli, só complementando o que você falou, porque o Romário quer falar também, o pessoal da NPD deveria, inclusive, na minha visão, na página da visão das empresas que já sofreram algum tipo de vazamento de dados. Eu acho que isso... Porque a partir do momento que eu comunico, isso é público, entendeu? Sim, então, sim. Deveria ter uma seção na página da NPD dando essa visão às empresas que já tomaram algum sim. tipo de... invasão. De invasão e até para virar uma coisa colaborativa, ter o detalhamento das ações tomadas, entendeu? Para ajudar outras empresas. Não adianta criar um órgão apenas para dizer que tem um órgão. Entendeu? No site da NPD tem algumas sanções. Sim. Mas não está tão bem atualizado. Teria que ser uma estatística independente do porte da empresa. Pequenas empresas, tantas mil. Médias empresas, para você mostrar qual é a realidade do volume. Exato. Romário, acho que o Romário quer falar. Pois né, não, Romário. Desculpe. Bom dia. Eu ia falar, na verdade, sobre o que o Morelli estava falando. Só que o Messa falou agora, essa parte aí de constar no site da NPD. Isso é uma das condições previstas, né? A publicização.
Sim. Acho que pode ser que não conste nenhuma lá, ou conste poucas, porque só consta quem chegou a essa punição específica da publicização. E voltando já para o que o Morelli estava falando, eu acho, viu, Morelli, que o circo tem que pegar fogo mesmo. A coisa só vai andar quando o circo pega fogo. Sim. Inclusive, eu acho que o circo não pega fogo porque a NPD não consegue, não tem tamanho suficiente para fazer o circo pegar fogo. Estrutura. Concordo em gênero e número, Romário. Concordo em gênero e número com você. Mesmo com uma parceria com o Procon, com os órgãos de defesa do consumidor, esse negócio não está indo para frente. Esse negócio só vai funcionar quando a maioria das pessoas hoje não tem consciência dos direitos que tem em relação ao LGPD. Então, a Americanas ficou lá 2 dias sem funcionar. Provável vazamento de dados. Só que ninguém investiga. Quando funcionar, volta a vender. Teve um prejuízo lá porque não vendeu? Teve, mas é relativo, porque quem queria comprar e não comprou. Claro que tem gente que queria comprar e acabou comprando em outra loja. Mas quem não comprou vai voltar lá amanhã. Romário. A loja vai estar cheia de novo no dia seguinte. Romário, você falou um ponto extremamente interessante. De repente, você não precisa aplicar a multa de 50 milhões. Vai lá e fala, amigão, enquanto você não fechar o teu plano de ação, mostrar o tamanho do buraco, você não volta a operar. Pronto, cara. Isso mas essa é a punição, é a última punição prevista na lei, né? Para mim, isso daí seria, cara, beleza, você não vai pagar a multa. Só que para você voltar, você falou um negócio pertinente, o cara simplesmente se preocupa em recuperar o ambiente, a gente como cliente sabe de que jeito ele recuperou, nem sabe se ele resolveu a causa raiz e volta a operar. E tudo bem, isso é o Brasil. Isso, e não precisava de LGPD para isso, isso aqui já acontecia antes. Em 2010, se acontecesse, vai ser a mesma coisa. O cara volta a vender. É o piloto sem novidade. Não faz diferença nenhuma. Isso reforça mais uma outra coisa, que é o seguinte, na minha visão. Quando o submarino, Renner, Americanas, enfim, as grandes empresas vão para a mídia, né, reforça para o pequeno, né, que só os grandes são as empresas atacadas. Porque ele não vê nada sobre o vizinho dele que foi atacado. Sim. Perfeito. Ele fala, olha, mais do que fica provado, né, que só os grandes são atacados, porque os caras querem dinheiro e eu não tenho, então não vou ser atacado. Então, tem duas formas. Ele não saber, ele não tiver conhecimento que o vizinho dele foi atacado, tá? Que o vizinho dele está fechando as portas porque ele não conseguiu pagar e perdeu todo o banco de dados dele, perdeu, enfim. Porque 30% das pequenas empresas que são atacadas hoje no Brasil fecham as portas, isso é estatístico. Tá? E tem uma outra porcentagem, 16 ou 18%, 16 ou 18%, alguma coisa assim, que no período de um ano também vai fechar. Porque o impacto é muito grande. Em cima da sua colocação, o pequeno deve falar assim, a gente não vai ser atacado, nunca vai ser atacado. E se você olhar, em volume de funcionários, o agronegócio parece um negócio pequeno, mas é um negócio extremamente rentável, o agronegócio. Mas se você... Quem olha pelo número de funcionários fala, é uma empresa pequena, nem bota... Mas uma hora esses caras vão começar a tomar fubecada também, esses pequenos negócios, porque são empresas mais fáceis. É o que o Morelli falou, né? A grande está difícil, eu vou atacar 10 pequenas. Entendeu? E aí, somando os 10, eu tiro o mesmo volume de grana. Sim, são muito mais vulneráveis, são muito mais fáceis. Você não precisa passar um reconhecimento de 3 meses, de 6 meses. Em 2 ou 3 semanas, você sabe rapidinho. É tudo que acontece lá. Se vocês aceitam... Bom, para mim é difícil. Se vocês aceitarem que o noticiário da Americanas, que o que aconteceu é verdadeiro, eu pergunto para os senhores, passa na cabeça de vocês que uma empresa do porte de Americanas.com, que fatura bilhões, foi invadida por causa de um acesso não autorizado? Passa na cabeça de vocês?
Na minha não Não é- passa. Acesso não autorizado é um negócio Na Supremo. minha não passa. Eu É, acho não. que isso aí é o mínimo do mínimo. Quer dizer, a autorização de acesso tem que ser uma coisa controlada, tem que ser uma coisa Não, super mas controlada. acesso não autorizado é uma forma de você falar sem falar. Você Exato. falou, você não disse nada, é um negócio Aham. vago. Aham, aham, perfeito. Não, a gente foi invadir. Mas eu estou me baseando no noticiário. O noticiário diz assim: eles alegaram que foi um acesso não autorizado. Agora, vá saber a simplicidade disso. Então é isso que eu estou dizendo. Para que adianta um firewall, um antivírus? O que adianta tudo isso? Se não entendeu? Eu honestamente. O acesso não autorizado pode ter sido por vulnerabilidade do firewall, pode ter sido vulnerabilidade do antivírus, pode ter sido uma senha fácil que foi adivinhada. Sim. Pode ser uma coisa que estava sem senha, pode ter sido um acesso físico. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, passa na nossa cabeça que uma empresa como a Americanas, que eu imagino que tenha um processo super bem montado de cibersegurança, passa na cabeça de vocês que isso possa... É isso. Então, vai de encontro àquilo que o Dante falou, nenhuma empresa é 100% segura. Não existe. Se a gente não está constantemente fazendo o que o Messa falou, a governança de TI, o futuro é esse mesmo, é ser um dos melhores índices de ataques entre os países. E não adianta também escrever processo e não seguir. Sim. E é isso que eu acho que acontece uma... Acho que o João quer falar, né? O João levantou João o Salles. braço. Fique à vontade, João. Pode falar, João. João? Tá no mudo, João. Tá no mudo, João. Pronto, eu tinha agora sim, para não atrapalhar o pessoal e somos todos ouvidos. Queremos te ouvir, João. Vou contar duas histórias rápidas. Boa, vamos embora. Uma mais recente, trata de LGPD, outra bem mais antiga. Em setembro do ano passado, eu fui conversar sobre LGPD com um dono de uma indústria de água minerais. Marquei um café com ele, tomamos um café, o cara é muito meu amigo. Ele falou, pô, mais uma coisa para tomar dinheiro da gente. Não serve para nada esse negócio. Foi a resposta dele. Aí eu fui explicando para ele, e você, pô, João, na verdade, cara, realmente a gente precisa disso. Eu fui nessa linha. Não é questão de multa, não é questão disso, é questão da sua segurança, do bom processo, tem que ser na sua empresa. E ele concordou, mas lá pelas tantas ele virou um argumento básico que empresário usa. Ô, João, as coisas vêm acontecendo. A gente acaba sabendo disso, mas olha só, o que para mim hoje é mais importante? Tem algum microfone aberto atrapalhando o João aí, por favor, gente. Vai. Vai, João. Aí ele falou assim, João, o que é... Eu já identifiquei... Tem outras coisas que a gente está precisando melhorar lá na empresa, mas o que eu preciso hoje no momento? Eu preciso hoje aumentar minha produção, eu preciso comprar maquinário, eu preciso comprar não sei o que lá, de rotulagem, que mudou tudo, porque eles também mudaram a legislação. Mudaram a legislação, vou ter que fazer todos os rótulos novamente, do zero. Eu estou lá com um estoque enorme, aquilo vai tudo para o lixo. Entendeu? Então, a gente vai adiando, isso aqui não é importante, e isso hoje eu enxergo como não importante para mim. Né? Isso é um fato, e está ocorrendo isso hoje. Eu, como sou, mais alguns aqui são veteranos, eu trabalhei na antiga Mesbla. Acho que todo mundo lembra da Mesbla, né? Lá da loja Mesbla. Então, eu trabalhava aqui no centro do Rio, tinha 2 CPDs. Tinha o da Boros, que virou Unisys, né? E tinha o da IBM, na Rio Branco. Eu trabalhava na Cinelândia, na parte da Boros, né? O famoso B6900. Aí, como é que se fazia? Processava cartão Mesbla naquela época. Né? Chegava de avião um monte de disquete, uma pregada de disquete. Um monte. Mas saía carro para tudo quanto é lado, pegar troço em vários horários, pegar cartão. E os cartões venciam 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então, era aquele volume, rapaz, era uma equipe monstruosa, o pessoal digitando aqui. Aí tinha os outros problemas, os disquetes não se liam. O camarada ligava lá para Manaus, o camarada ficava digitando, o camarada lendo os cartões para o camarada digitando. O que eu estou vendo que muitas empresas hoje que mudou é que a internet, o cara até consegue mandar um arquivinho online sem ter que o camarada digitar.
Mas os processos, cara, continuam tão braçal e tão, Deus do céu, tão Deus do céu. primitivo em muitas empresas como era no meu tempo de mesmo. É só uma ilustração que eu queria fazer. E essa visão do empresário atual. Eu tenho que comprar maquinário, eu tenho que aumentar minha produção, eu tenho que aumentar minha venda, eu tenho que mudar a rotulagem, porque a legislação também mudou. Então, eu vou empurrando com a barriga. Isso aqui eu não preciso. Eu sei que preciso, mas não preciso. Prioridades, vamos chamar assim. Essas empresas que fecharam, os empresários pensavam assim. Sim, com certeza. Mas era só um adendo. Por exemplo, está sem som. Orozimbo, o Romário acho que quer falar. Isto, Romário. Romário, abre isto. Ô, João, eu estava vendo você falar aí sobre esses empresários que ficam, não, eu tenho que aumentar a produção, comprar maquinário. Esse empresário, eu falo o seguinte para ele, olha, você vai comprar seu maquinário, vai aumentar sua produção, só que vai ter uma hora que você vai parar de vender, porque você não vai tratar dados de ninguém. Porque uma das comissões lá é um tempo sem tratar dados. Se o cara não pode tratar dados, ele não emite nota fiscal, então ele não vende. Ele vai ter que consumir o próprio produto dele, com certeza. Então, querendo ou não, ele tem que se preocupar com isso também. Ia comprar 3 máquinas, compre 2. É verdade. Hoje no mundo no coaching, o pessoal fala muito dessa desenvolvimento pessoal, né? Fala-se muito que você tem que mudar o seu mindset, né? Virou até um mantra isso, né? Virou até um meme isso. Tem que mudar o seu mindset. Ok. Para a gente, nada mais é do que você pegar os seus paradigmas, né? E começar a desconstruir isso. Aquilo que você acreditava ontem não é realmente a realidade de hoje. Perfeito, Mudaram perfeito. algumas coisas. Perfeito. Né? E no mundo corporativo, parece que o que ele aprendeu lá fora, ele não leva para dentro, porque alguns processos internos continuam como antigamente, do século passado. São os dogmas. É a história de cortar a cabeça e o rabo do peixe. Era só a panela que era pequena. Não consegue... Eu vou mudar, né? Não consegue dar uma cara nova, de uma cara atualizada, né? Para essa nova empresa e assumir que existem outras prioridades hoje. Porque muitas vezes é uma questão de prioridade, né? Da conscientização que você tem de determinado problema e você priorizar aquilo. Nós já falamos, né? Já foi comentado aqui aquilo que o empresário ele quer investir em alguns aspectos e esquece o lado de segurança. Tanto que o lado de segurança hoje é o que pode levar a empresa dele. A máquina, ele substitui. Né? O funcionário sai, ele pode trocar esse funcionário. Agora, quando a empresa dele quebra, os dados dele vão embora, ele não tem tempo, não vai ter como construir outros dados. Ele tem que recuperar aqueles dados. Então, esse dado é inviolável, esse dado não é negociável. E hoje, do jeito que as empresas estão, os nossos empresários, com essa mentalidade, eles estão colocando os dados à venda. A verdade é essa. Sim. Orozimbo, se você me permitir, nós estamos a 6 minutos de terminar a nossa reunião. Eu acho que nós poderíamos... Uma sugestão, tá? Nós poderíamos insistir nesse tema voltado mais para a área da ação com relação a invasões, etc., na nossa próxima reunião. Fica aí a minha sugestão. Muito boa. Eu tinha colocado para tratar da anatomia de um ataque. Pois não. Podemos fazer assim. De anatomia, a gente vai passar por cada uma delas. Mesmo porque, conhecendo a anatomia do ataque, você sabe como construir a anatomia da defesa. Né? Romário pede a palavra, gente. Por favor, Romário. Deixa eu fazer só mais um comentário sobre essa parte do empresário não querer mudar os processos, se adequar, tudo. Porque é o seguinte, às vezes não, na maioria das vezes, a gente chega num conflito com os outros setores da empresa. Sim. E a gente sabe que toda empresa tem uma proteção especial para a área comercial. Aí o que acontece? Aqui, por exemplo, onde eu trabalho, não está adequado a LGPD ainda.
E aí, uma atitude simples. Eu fiz uma mudança em todos os computadores da empresa, eu fiz uma mudança que não pode, o navegador não grava mais senha. Aí me liga o gerente de vendas. Não pode instalar o Google Chrome, não? Eu digo, pode. Ele, não, mas por que não tá gravando senha? Tem que ser o Chrome. Eu digo, não, mas isso aí é intencional. Graças a Deus, né? Graças a Deus não está gravando mais. Aí ele disse, então eu vou usar pelo celular. Deus do céu. Então o celular é dele, não é corporativo, entendeu? É difícil, né? Muito difícil. Escuta só. Coloca o MDM dele, cara. Coloca um antivírus que gerencia MDM, aí o cara não vai conseguir nem usar isso. Mas eu não posso botar um antivírus no celular pessoal dele, né? Não, aí ele não pode usar o seu celular pessoal. E nem tampouco ele pode usar o celular como sendo corporativo. Exatamente. Então, mas aí é outra fase de implantação aí. De briga. Cara, faz a política aí. Tem que ter uma política. Estou com essa necessidade agora de fazer a política. Seguindo essa sugestão que o Morelli colocou, que eu já havia colocado também... Mas a prioridade é a que você colocou, viu, Orozimbo? Que eu acho que é começar pelo começo. Falar sobre essa anatomia, só para fazer um resumo dessas 7 etapas, claro. Eu levaria pelo menos meia hora, uns 40 minutos. Então, alguém se opõe a gente estender o horário, por exemplo, para 1h30, porque eu não quero só eu falar, eu quero ouvir todos. Tudo bem? Eu concordo e acho essa ideia muito boa. E eu estou à disposição. Concordo. Tudo bem, João? Concordo. Nessa, na próxima? Isso. Tá, concordo. Concordo, sim. Márcia, Zile, tudo bem? Concordo. Beleza, então. O que Então, pode acontecer é uma imprevisto, a gente tem que sair antes. Mas... Sim, isso pode acontecer. Isso. Mas aí nós temos o expediente da gravação, né? Podemos assistir exatamente. posteriormente o complemento. Perfeito. Dante? Ok, então. Dante, é com você agora. Bom, primeiramente, né, gente, essa discussão é sempre muito rica, ela enaltece aí o nosso grupo, principalmente quando todos emitem suas opiniões. Obviamente, em algum momento a gente vai dar uma discordada um do outro. Isso é normal. É normal, é profissional isso, inclusive. Então, eu queria agradecer a todos a participação e vou encerrar aqui a gravação nesse momento, pedindo autorização de todos, porque a gente publica essa gravação lá no YouTube. Então, eu queria o consentimento de todos aí, para que a gente pudesse postar essa reunião. Tem o meu consentimento. Ok. Tranquilo, Dante. Ok. Vai bater foto? Hoje é dia de foto? Não, né? Eu esqueci de bater. Ele não trouxe a máquina. Bater foto, olha só.